Vamos começar pelo general. Braga Neto muda de advogado. O Novo já fez delação. Vamos lá. O general Braga Neto, preso desde sábado no Rio de Janeiro, mudou de advogado apenas 4 dias depois de ter sido preso, depois de ter aquela prisão preventiva decretada. A família dele destituiu o advogado Luiz Prata, que o defendia desde que ele foi indiciado pela PF em novembro. O lugar dele será assumido por José Luiz Oliveira Lima, um dos criminalistas mais respeitados do Brasil. A expectativa é de que o defensor se encontre com Braga Neto entre hoje e amanhã. Olha aqui, a situação do Braga Neto é uma situação difícil, né? Como você andou falando por aí, não havia fato contemporâneo que justificasse a prisão preventiva? Bem, considerando o relatório da Polícia Federal, né, e a atuação do Braga Neto, como ficou evidente no depoimento do Mauro Cid, com a questão da grana, mas mais do que isso, houve uma incongruência ali entre um depoimento do Mauro Cid no dia 5 de dezembro e um do seu pai no dia 6 de dezembro. O que levantou a hipótese muito razoável de que ele estaria, Braga Neto, interferindo na instrução criminal, né? No caso, o pai do Mauro Cid, como o Braga Neto andou especulando e tentando saber o que tinha na delação, se considerou que ele estava interferindo efetivamente na investigação, prisão que contou com a anuência da Procuradoria-Geral da República, Procurador-Geral da República que nós temos, que é uma pessoa muito sensata, que não é do tipo que, enfim, gosta de botar fogo na fornalha, né? Ele não tem esse temperamento e tem uma isenção inquestionável, né? A atuação do Braga Neto no curso da articulação golpista fica muito evidente no relatório da PF, onde ele aparece 89 vezes. É aquele, por exemplo, que uma vez abraçou uma senhora desesperada que estava lá às portas do Alvorada, dizendo: a gente passando frio, a gente aqui, né, e passou chuva e não vai acontecer nada. E ele diz: não percam a confiança, ou não percam a fé, algo assim, né? Na linha assim, algo vai acontecer. Como o golpe estava sendo tramado, né, é evidente que esse algo que iria acontecer, né, era a suposta intervenção militar no processo eleitoral para evitar, àquela altura, a posse do Lula, né? Ele também aparece como articulador de outras ações envolvendo os militares, mesmo de desqualificação dos militares que não aceitavam o golpe de Estado, né? Liberando, segundo o que está no relatório, né, as forças da internet para atacar militares, né? Um sendo chamado de bundão, o outro sendo chamado de aproveitador. Então, sim, ele tem um papel central ali. Tem mais um pouquinho do José Luiz Oliveira Lima, conhecido no meio advocatício por Juca. Aliás, eu conheço o Juca, um abraço ao Juca, é um grande advogado, né? Advogado não tem nada a ver com cliente, no sentido de que advogado não se contamina com cliente. Eu sei que vocês vão falar: puxa, você conhece todos os advogados? Eu conheço, não todos, obviamente. Conheço um bom número, né? Sim, ele é um advogado competente, né? O que mais que se sabe sobre ele? Vai lá. Ele já defendeu nomes como o ex-ministro José Dirceu, o médico Roger Abdelmaci e o ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães. O criminalista também atuou na defesa do ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, em processos ligados à Lava Jato. Juca chegou a negociar um primeiro acordo de delação premiada do Executivo, que foi negado pela Procuradoria-Geral da República. Nos meses seguintes, Juca deixou o caso, mas os advogados Daniel Laufer e Maria Francisca Scioli fecharam um outro acordo de delação com a Força Tarefa da Lava Jato.
Olha, vejam só. O José Luiz Oliveira Lima, o Juca, é um criminalista muito experimentado, né? E eu diria, ele vai fazer de tudo para buscar tecnicamente tirar o seu cliente da cadeia, tentar demonstrar que a prisão preventiva é descabida e, obviamente, depois tentar provar a sua inocência, né? Circula por aí uma conversa de que teria havido a interferência do Bolsonaro. Que os bolsonaristas estariam dizendo que o Braga Neto estava com um advogado que não era assim um medalhão, né, entre os criminalistas e que, portanto, poderia não estar com a melhor defesa, né? O Juca é, sem dúvida, um medalhão entre os criminalistas. Medalhão, eu não estou falando em sentido pejorativo, ele está entre os grandes criminalistas do país. Considerado entre os mais competentes, né? E que procurará fazer a defesa técnica, acho eu, né? Eu nunca o vi, em outros casos, fazendo proselitismo político e proselitismo ideológico, como eu vejo alguns advogados fazendo, muitas vezes. Ah, meu cliente é perseguido, é porque não sei o quê, é perseguição, é isso, é aquilo. Ele vai tentar fazer a defesa técnica. Fácil, considerando o ambiente, obviamente não é. Como já fez delação premiada, já encaminhou, ainda que não tenha concluído, se levanta a hipótese, será que Braga Neto poderia optar pela delação premiada? Eu não sei, né? Se jurava por Deus que Mauro Cid não faria, não é isso? E, no entanto, fez, né? Apenas que precisa ver, no caso do Braga Neto, ele não era exatamente um subordinado, pelo menos naquilo que a Polícia Federal apurou. Sim, o beneficiário último do golpe seria o Jair Bolsonaro. O Braga Neto era seu vice. O Braga Neto foi seu subordinado no governo, como ministro da Defesa, como ministro da Casa Civil, né? Me lembro, ainda ontem, Vólio Bene, eu estava lendo uma matéria longa, Estadão, uma advertência que o Braga Neto fez em 2021, fez chegar ao Lira, era uma matéria de bastidores, uma advertência que ele teria feito chegar ao Lira, ou tem voto impresso, ou não tem eleição. Era assim, né? Era nesse clima, era desse modo que eles lidavam com essas coisas, né? Como é que é? Ou tem voto impresso ou não tem eleição. Então, ou tem voto impresso ou tem golpe. Agora, ele não é... A lei de delações, você delata para cima, não para baixo, né? Você não diz assim, olha, eu era o chefe da conspiração e agora quero fazer uma delação e beneficiar denunciando todos os outros chefes. Você tem que fazer uma denúncia, não está assim explícito na lei, mas você tem que fazer uma denúncia que ajude a entender, né, a articulação criminosa de maneira a identificar os chefes da organização criminosa. Em tendo havido a organização criminosa, nesse caso do golpe, me parece que subordinado ele não era. Então, ainda que o Juca já tenha feito delação, porque há advogados que não fazem, eu tenho amigos advogados criminalistas que dizem, se eu não faço delação, não concordo, não aceito, acabou. Eu defendo o cliente, delação não faço. Ele faz. Agora, não quer dizer que seja o caso, mas sim quer dizer que o Braga Neto resolveu encontrar um criminalista, para usar uma imagem que o Hélio Gaspari gosta muito, do andar de cima dos advogados, né? E eu me atreveria a dizer, de fato, ele precisa.
porque a situação dele é bem complicada. Né? É isso. Um abraço ao Juca, nenhum abraço ao general, né? Que, por tudo que sei, que li, que vi, né? Espero que seja condenado e que o Juca, como um bom advogado de defesa, faça o trabalho de redução de danos, que muitas vezes é o que resta ao criminalista fazer. Mas eu não tenho dúvida que ele vai buscar inocentar o seu cliente. Né? Tá claro?